tribunal começou o ano de 1996 dentro de todo um processo de qualidade. Aquele foi chamado o Ano da Qualidade Total, né? Era, então, a gestão do conselheiro Eurípides Salles. Ele já começou o processo com essa ideia de fazer uma marca na sua gestão, era a gestão de apenas um ano, e o processo de qualidade total, fazer uma melhoria nos procedimentos internos, fazer uma modernização do tribunal. Então, foi isso que levou o tribunal a ir buscar consultorias. O tribunal buscou bastante consultoria e colocou como principal programa o Gestão pela Qualidade Total. E dentro da Gestão pela Qualidade Total surgiu a ideia de fazer a certificação do processo de trabalho, que seria a certificação ISO 9000, para tentar perenizar os benefícios que vêm pela qualidade total para todo o tribunal durante bastante tempo. Então, seriam esses os motivos que trouxeram a certificação ISO até o tribunal naquele ano de 96, né? Então, a certificação, quando eu entrei no tribunal, ingressei em junho de 1996, e o processo de qualidade total e também o de certificação, de preparo para a certificação, ele já estava em curso. Esse processo já vinha ocorrendo há algum tempo. Devido à minha experiência anterior, eu tive uma formação industrial, trabalhei na elaboração de manuais de qualidade, etc., documentação, né? Então, o tribunal viu por bem me colocar nesse processo, né? O que era necessário para fazer especificamente a certificação ISO era escrever as normas, os procedimentos e o próprio manual da qualidade, que é o instrumento maior, é a bíblia do sistema da qualidade, sistema de garantia da qualidade, né? Eu entrei justamente nesse processo e também organizando a chamada auditoria interna da qualidade, né? O tribunal não tinha um grande conhecimento a respeito, nós, funcionários públicos, não tínhamos muita similaridade com isso, e por isso foi contratada uma empresa, a Cristiano Ottoni, a Fundação Cristiano Ottoni, que nos deu muita consultoria e nos ajudou muito a vencer os grandes desafios que nós tínhamos, e eram todos os desafios que a gente pode imaginar, né? A linguagem da norma é uma linguagem bastante industrial, é uma linguagem difícil, né? Era muito novidade, uma coisa que pouca gente sabe, era muito novidade em 1996, certificação ISO 9000, 9001, para serviços de uma maneira geral, não era só serviço público, era muito voltado para a indústria. As próprias consultorias tinham dificuldades, como é que nós vamos fazer para orientar as empresas na questão de serviços? Imagina, então, serviço público, que tem um jargão próprio, que tem procedimentos próprios, então, ali existiam muitos desafios a serem vencidos, né? Fazíamos muitas reuniões, foram formados vários grupos de trabalho, e esse trabalho foi se desenvolvendo. A certo momento, foi chamado uma certificadora internacional, foi a BSI, né? British Standard Institution. Vinha um auditor da Inglaterra, especificamente para fazer essa auditoria. Foi feito primeiro uma pré-auditoria, ele mostrou uma série de pontos que nós precisávamos desenvolver. Foi feita a primeira auditoria interna da qualidade, com uma equipe de auditores internos também. E, posteriormente, aí chegando mais ao final do ano, foi feita a própria auditoria de certificação. E, por fim, nós conseguimos obter o certificado ISO 9001, né, que, como acho que já foi falado por outros depoentes aqui, foi a primeira certificação ISO 9000 no contexto da administração pública brasileira, né? E como lembrei há pouco, é uma das primeiras certificações ISO na área de serviços do Brasil, independente de ser serviço público, na área de serviços. Então, ela era muito pioneira, foi uma iniciativa muito interessante, né? Para o tribunal e para a sociedade como um todo. Os grandes benefícios que foram obtidos com a certificação, eles foram ao redor do tempo, né? O primeiro, o mais destacado, a gente pode falar da padronização
da forma de trabalhar, de toda a fiscalização, dos auditores, né, da Secretaria de Fiscalização e Controle. Como é que se trabalha? Então, nós tínhamos na estrutura de então, eu vou me reportar a ela, né? Nós tínhamos uma Secretaria de Fiscalização e Controle, 2 departamentos, Departamento da Administração Direta, da Indireta, e depois 6 diretorias técnicas, né? Divisões técnicas, que hoje são as coordenadorias, né? Cada coordenadoria, cada divisão técnica na época, era um mundo. Cada um tinha a sua forma, o seu procedimento, o seu jeito de fazer. E quando saíam resultados específicos de cada área. A partir da certificação ISO, nós passamos a ter um processo em que o tribunal tinha uma cara ao se apresentar para a sociedade. Essa cara era na forma de um relatório padronizado para todos os procedimentos que a gente passou a executar e mostrar, trazer como resultado do nosso trabalho. Então, a primeira coisa foi uma grande padronização. Todas as pessoas começaram a trabalhar dentro de uma determinada linha. E outros benefícios que eu vejo são mais a longo prazo. Por exemplo, as pessoas começaram a se preocupar com indicadores de desempenho. Como que nós estamos fazendo? Nós estamos indo bem? Nós estamos indo mal? Nós estamos aderindo àquelas normas que foram feitas? Estamos fazendo de acordo com elas ou não? Então, todos esses pensamentos começaram naquele momento, né? E isso gerou benefícios que eu vejo até hoje, né? Até hoje nós temos aí vários benefícios que vêm desse pensamento. Por exemplo, naquela época, nós até estudávamos lá os critérios de excelência do Prêmio Nacional da Qualidade, não tínhamos ainda, como instituição, talvez o grau de maturidade, de pensamento a respeito de pensamento estratégico, de normas e procedimentos para a organização como um todo, ainda nós estávamos longe. Mas ficou uma semente, ficou esse pensamento. E hoje, né, é um grande desafio, porque o tribunal hoje ainda tem que fazer esse planejamento estratégico de mais longo prazo, alinhamento com demais órgãos do controle externo, e está fazendo isso. Hoje já tem um núcleo para tratar desse assunto, né? Tudo isso daí, na verdade, eu vejo como um resultado muito positivo daquela sementinha que foi dada lá em 96, né? 25 anos atrás, e que está chegando aí até hoje, né? Os seus efeitos são perenes no tempo, estão aí até hoje. No momento da certificação, aquilo foi uma notícia bastante interessante a toda a população, e especialmente o mundo da administração pública, passou a olhar com muito cuidado para o tribunal, porque isso era uma coisa bastante inédita, né? Então, isso deu uma série de atividades ali. O tribunal passou a ser constantemente convidado a dar palestras, demos palestras pelo Brasil inteiro, apresentações, né? Mostrando o que era a ISO 9000, mostrando o processo de gestão da qualidade total, que é a essência, o principal até, que a gente pode dizer, né? A ISO 9000 era uma estratégia dentro do processo de gestão da qualidade total. Nós já estávamos bastante avançados nisso, porque nós já tínhamos vindo aí praticamente um ano de preparo para chegar na certificação. E depois continuamos ainda estudando, né? Toda essa matéria. Então, nós fomos, assim, houve bastante evidência para o tribunal, uma evidência muito positiva naquele momento, né? E o tribunal passou a ser convidado, o conselheiro Eurípides de Salles, nós mesmos, auditores, que estávamos mais envolvidos, naquele momento eu ainda não era coordenador da qualidade, né? Eu virei isso posteriormente, nos anos 99, né? Mas, até então, nós mesmos, auditores que trabalhavam naquele processo, também éramos consultados, éramos convidados a fazer apresentações, e mostramos aí para o mundo público do Brasil, não foi só da cidade de São Paulo, nós mostramos o que era a qualidade total. Isso também deixou muitos frutos, em muitos lugares, muitos outros órgãos seguiram nossos passos, acompanharam, né? E hoje é bastante comum nós encontrarmos vários órgãos, especialmente órgãos de controle, como tribunais de contas, com certificação ISO 9000 em várias áreas. Acredito que nem todos
permaneceram nesse processo. Muitas certificações surgiram e terminaram. É um grande mérito do Tribunal de Contas manter durante 25 anos, né, essa certificação. Isso, muito poucos órgãos mantiveram. Até mesmo indústrias e outras empresas, os processos começam, terminam, então não há uma continuidade. Ter essa continuidade é uma coisa muito rara e muito positiva para o tribunal. Os desafios que surgiram, né, com a certificação foram, como eu disse, foram vários, no próprio processo de certificação e depois para manter, especialmente nos primeiros anos, né? Tem um ponto que eu vejo assim muito importante que nem sempre é valorizado e que vale a pena aqui recordar, né? Recordar é viver, vamos viver então. Vamos relembrar aqueles pedaços da primeira certificação. Nós tivemos a certificação então em 1996. Essa certificação tem um prazo de validade, ela dura até 1998. Depois, o processo tem que ser recertificado por uma nova auditoria com muitos detalhes, onde o auditor vem fazer essa análise novamente. No nosso caso, essa recertificação de 98, ela foi mais do que apenas uma recertificação, ela foi uma ampliação muito grande. Né? Lembrando que em 96 nós tínhamos o que era certificado? Eram 3 produtos da auditoria, eram três serviços que o tribunal prestava à sociedade na parte técnica, o relatório anual das contas do executivo, do legislativo e do próprio Tribunal de Contas. Esses relatórios eram produzidos em uma divisão técnica, hoje é a Coordenadoria 1, era a divisão técnica naquele tempo, divisão técnica 1. Quando chegou em 98, houve por bem a administração, entendeu que vamos fazer a certificação de toda a fiscalização. Ou seja, houve um aumento de mais de 80% da carga de trabalho para o escritório da qualidade, para o coordenador, que eu trabalhei nesse papel durante um tempo, e, enfim, os demais colaboradores, né? Porque nós aí fizemos a expansão para todas as outras coordenadorias, né, para todos os processos de trabalho da fiscalização e controle do tribunal, né, com a participação, naturalmente, muito forte de todos os técnicos, porque isso não é um trabalho de uma pessoa, isso é um trabalho coletivo. A ISO sempre foi um trabalho coletivo e esse aspecto coletivo foi muito importante para nós. Naquele momento, nós criamos várias equipes de trabalho, mobilizamos os colegas, colocamos cada um representando uma área, numa das equipes para tratar de um tema específico, e eu fiquei numa equipe que eles chamavam de equipe maior, uma equipe coordenadora desse trabalho, né? E um detalhe bem importante, nessa recertificação em 98, praticamente não tinha consultoria, era talentos da casa, ou seja, os auditores já tinham aprendido o que era e sabiam e conseguimos, né, expandir esse processo para toda a fiscalização. Fomos novamente auditados, muito grande para a gente mostrar o que nós estávamos fazendo, tinha uma dificuldade da língua, naturalmente, tudo era traduzido, tinha um tradutor junto, né? Mas vencemos esse desafio e conseguimos a recertificação daquele processo pequeno e de mais toda a Secretaria de Fiscalização. Foi, então, um motivo assim, de muita alegria para nós todos que estávamos envolvidos, né? Muita união, inclusive, entre os técnicos, porque nós tínhamos conseguido uma meta muito grande, né? E nem sempre as pessoas lembram, né? Lembram sempre da primeira certificação, de 96. E dessa recertificação que foi um grande desafio, um grande trabalho, às vezes fica um pouco esquecida, mas é um ponto que vale a pena ser lembrado como um ponto de muito trabalho e muita união do pessoal, chegando a um brilhante resultado. Por exemplo, nós tínhamos aquilo que eu falei em outra parte, nós tínhamos uma diferença de linguagens, né? A norma vem falando em normas e procedimentos voltado, em princípio, para a indústria, né? E nós, Tribunal de Contas, seguimos nossas normas e nossos procedimentos, que são a lei, né? E o jargão todo era diferente. Então, chegava um consultor
para falar sobre o processo de trabalho, como que as pessoas estão trabalhando. E o consultor ficava lá na frente do chefe da sessão: olha, eu quero saber sobre o processo de trabalho, sobre o processo. Aí o chefe falava: o processo, pois não. Aí ele pegava e tirava da gaveta os autos, que eram os documentos. Era o processo TC. O nosso instrumento falou: não, está aqui o nosso processo. O nosso processo já é padronizado. E aí, até desfazer a confusão, eu falo: não é esse o processo que ele está falando, não é o papel, o documento, o resultado, é o processo de fazer, né? E isso era uma das confusões que surgia constantemente. Isso daí aconteceu em vários lugares, porque o jargão era né, da norma, e aquilo que nós fazemos era outro. Até conseguirmos ter um entendimento comum, né? Então, esse era até esse era um desafio, né? Um outro desafio que nós tínhamos ali era o desafio de como nos colocar, porque o auditor era inglês, não falava português, era muito rigoroso, e tínhamos o processo de tradução, né? Então, nós tínhamos que... E o assunto é complexo. E, dependendo daquilo que nós falávamos, nós deixávamos o próprio tradutor um pouco atônito, porque ele entendia perfeitamente o que nós estávamos falando, e ele ficava pensando: como é que eu vou convencer agora o nosso auditor inglês de que nós estamos falando sobre o que nós estamos falando? A nossa língua tem as suas nuances, a nossa cultura é muito diferente da cultura inglesa, né? Então, havia toda uma dificuldade. Nós tínhamos que medir muito as palavras ao responder para o auditor, ao mostrar os nossos processos, né? Para a gente ter certeza que estava sendo corretamente compreendido por ele, né? Isso foi uma constante durante todo o tempo que a BSI foi a nossa auditora, né? Mas foi um tempo muito rico, foi um tempo muito gostoso, aprendemos muito. Acho que todos que participaram desse processo gostaram desses desafios e até dessas nuances aí, né? Tanto que a gente vê que durante muitos anos foram trocando vários auditores, mas eram sempre vários coordenadores, mas eram sempre as pessoas que estavam no começo desse processo, até chegar o pessoal do concurso de 2004, né? 2007, aliás. Até chegar aquele pessoal, eram sempre pessoas, auditores dos primórdios, do começo, que estavam ali, porque todos nós gostamos, nós nos unimos muito em cima desse desafio, né? Foi uma época muito, muito boa. Eu digo sempre que o ISO ele é um processo. Na verdade, as pessoas encaram como algo estanque, parado. É só eu cumprir normas e procedimentos. Não. Ele, acima de tudo, provoca um pensamento a respeito do trabalho, né? É um pensamento mais crítico, um pensamento melhor. E isso colabora muito para que a gente faça coisas melhores, que o tribunal faça sempre um procedimento melhor, um trabalho melhor, né? Ter autocrítica é algo muito importante. E a ISO, de uma certa maneira, ela também ajudou nesse processo de autocrítica e fez com que os auditores fizessem um trabalho bem interessante.